Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e com muita gratidão a Deus, eu estou começando aqui mais um momento de oração. Irmãos, essa corrente de fé e de esperança tem crescido a cada dia e eu glorifico ao nome do Senhor. Olha, vocês não têm noção dos testemunhos que eu escuto falar, sabe? As pessoas chegam até mim, elas dizem cada coisa. Elas falam de restauração de casamento. Irmãos, esses dias um casal me procurou e falaram, olha, a nossa vida mudou radicalmente, pastor. Agora é o Senhor de manhã, de tarde, de noite, inclusive para dormir. E aí, eles disseram o seguinte, pastor, o nosso casamento era um fiasco. A gente sempre foi bem sucedido em relação a dinheiro, a gente sempre teve um status na sociedade, mas irmãos, eles me falaram cada coisa. O casamento vivia assim, arruinado, cheio de brigas, falta de respeito, até que um dia Deus teve misericórdia desse casal. Eles ouviram a palavra do Senhor que eu venho trazendo aqui a cada manhã, a cada noite, e o Espírito Santo começou a fazer uma obra. Irmãos, eles estão assim, como se estivessem em lua de mel. Eu glorifiquei a Deus porque só Ele pode fazer isso. Eu não tenho esse poder. Esse é o poder do Evangelho que eu sempre trago aqui no meu canal. Eu não falo aqui de religião. Eu não quero saber de qual religião você é. Eu quero saber o seguinte, você já tem Jesus na sua vida, porque sem Ele a sua vida é incompleta. Sem Ele você não tem a vida, porque a Bíblia diz, aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, infelizmente não tem a vida, por enquanto. Mas Deus pode mudar a sua vida hoje e eu vou te mostrar que Jesus é muito real. Ele continua sendo o mesmo de antigamente, Ele é o mesmo hoje e vai ser o mesmo eternamente. Glória a Deus. Irmãos, o que o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração hoje é a respeito de um nível de batalha espiritual que pouca gente percebe, porque é muito sutil. Sabe quando vem aqueles pensamentos negativos na sua mente? Aqueles pensamentos de derrota, pensamentos voltados para a carnalidade, para o pecado. Sabe quando você pensa coisas assim indecentes, que você não quer aquilo para a sua vida, já não faz parte mais da sua nova natureza, mas você continua pensando de forma impura. Irmãos, o inimigo ele é estratégico e ele é especialista em fazer com que você pense algo e ele vai fazer com que você ache que esse pensamento é seu, sendo que na verdade foi ele que lançou essa seta maligna na sua mente. Um exemplo disso é quando você está sonhando. Quando você sonha, você não tem controle da sua mente, certo? E aí, irmãos, que o inimigo, ele lança mentiras. Sabe, eu vou revelar aqui para vocês o que o Espírito Santo me mostrou. Eu vi muitos de vocês sonhando, tendo sonhos eróticos, sabe? Aquele sonho onde uma pessoa te seduz, ou então um ex-namorado. Irmãos, são tantas coisas que podem ser tentações na nossa vida e aí você acha que aquilo faz parte da sua vida. Se você não vigiar, se você não resistir ao mal, ele vai continuar te atormentando. Então, rejeite isso em nome de Jesus, porque o que Deus me mostrou é que isso traz muita confusão mental, muita tristeza para o seu coração, porque você quer se libertar disso. Inclusive, eu quero orar por isso também no final do vídeo, tá bom? Então, esse nível de confusão, isso não vem de Deus, isso não vem de você, isso é o inimigo colocando essas mentiras. E é por isso que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, que nós estamos no meio de uma batalha espiritual e nós precisamos usar toda a armadura de Deus. E então o apóstolo Paulo falou o seguinte, você vai ter que usar o escudo da fé para se proteger dos dardos inflamados do inimigo. E o que seriam esses dardos inflamados, irmãos? O apóstolo Paulo estava comparando a armadura de um soldado romano com a armadura do cristão. E ele então falou dos dardos inflamados que são lançados contra a nossa vida. O soldado romano, o que ele fazia? Ele pegava uma flecha, ele colocava um algodão na ponta e colocava fogo. E ele jogava lá no terreno do inimigo. Quando aquela flecha caía, aquilo incendiava plantações, aquilo matava pessoas, feria, mutilava. Irmãos, o diabo ele faz exatamente isso. Ele pode não te impedir de chegar até o final, mas no meio da caminhada ele vai te trazer muita tristeza, ele vai tentar te desanimar, ele vai fazer com que você fique tão confuso que você simplesmente vai achar melhor largar a mão de tudo isso. Quer saber? Eu não vou acompanhar mais o pastor na internet, eu não vou mais ler a Bíblia, eu não vou mais orar. Irmãos, o inimigo é astuto. Por isso, hoje eu vou trazer um ensinamento tão forte que Deus colocou no meu coração.
e você vai entender direitinho como que funciona essa batalha e eu vou te dar o passo a passo para você superar tudo aquilo que hoje está roubando a sua paz. Amém? Vai ser uma mensagem tremenda, eu te garanto. Mas antes, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar, ok? Eu quero que você esteja na minha lista de oração e vamos crescer juntos espiritualmente. Amém? Irmãos, para nós começarmos, eu quero te perguntar uma coisa. Você já se sentiu como se você estivesse indo tão bem com Deus? Você está caminhando firme, você está conseguindo viver em santidade, você começa a sentir a presença de Deus, só que aí de repente parece que vem uma nuvem escura sobre a sua vida e aí você fica confuso. E aquela certeza que você tinha antes, aquela alegria, aquilo tudo vai embora da sua vida. E tudo começa com pensamentos assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que tudo isso que eu já experimentei não foi coisa da minha cabeça? Eu acho que não foi Deus não, foi eu mesmo que me emocionei, eu que senti algo diferente. E aí, irmãos, a gente começa a pensar dessa maneira e quando a gente menos percebe, nós já não estamos tendo paz, alegria, parece que as coisas do mundo ganham força na nossa vida e a gente começa a pensar em desistir da caminhada. Olha, o apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem esse tipo de ataque espiritual. E lá no livro de Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo ele traz uma mensagem de alerta para as pessoas, um tom de urgência, porque ele percebeu que os irmãos de Galácia, eles estavam sendo atacados pelo inimigo sem perceber. E olha só o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 5, o versículo 7 ao 10. Preste muita atenção, ele disse assim, Irmãos, vocês estavam indo bem na corrida, quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa, mas eu confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos, e aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Amém? Irmãos, olha a força dessa palavra aqui. Paulo, ele diz assim, Irmãos, vocês estavam indo tão bem na caminhada, quem os impediu de seguir a verdade? Ou seja, Paulo estava dizendo o seguinte, irmãos, não era para vocês terem parado, não é porque vocês estavam fracos ou foram desobedientes, não é nada disso. Na verdade, foi um ataque espiritual, porque algo ou alguém os impediu de caminhar com Deus. E o que era esse impedimento, irmãos? Paulo chama de fermento. Naquela época, eu não sei se você sabe, mas o fermento ele era muitas vezes usado como um símbolo de corrupção ou impureza. Bastava só um pouquinho, uma pequena porção de massa que já estava azeda para contaminar toda a receita. E do mesmo modo, na vida espiritual, não é preciso uma grande heresia para nos tirar do caminho. Não, basta uma simples dúvida, basta uma crítica, basta uma mentira que parece verdade. Sabe quando alguém chega para você e faz um comentário tóxico a respeito do pastor, a respeito da igreja, das outras pessoas, e logo você vai desanimando do ser humano, você vai achando que não tem ninguém que seja bom, você vai achando que toda igreja é cheia de gente hipócrita e você começa a se achar melhor do que os outros, sabe? São pequenas coisinhas que podem nos afastar da caminhada com Deus. Então, você tem que tomar cuidado com essas confusões que vêm na sua mente, pensamentos que vêm de fora, certo? E a primeira chave espiritual que eu quero te entregar aqui hoje é que Deus, Ele nunca vai confundir aquilo que Ele mesmo começou na sua vida. Guarde isso que eu estou te falando. Se foi Deus quem te chamou para esse ministério, para esse casamento, para essa missão que Ele te entregou, Ele não vai ser o mesmo que vai te deixar paralisado no meio do caminho com um monte de dúvidas. Não. O chamado de Deus, irmãos, é para a nossa liberdade, não para que a gente fique aprisionado no medo, na dúvida, certo? E aqui o apóstolo Paulo falou o seguinte, irmãos, um pouco de fermento se espalha por toda a massa. E isso quer dizer que se você não confrontar essa pequena mágoa que vem aí no seu coração, essa pequena mentira, ela então vai crescer. Olha isso, um pouco de fermento vai se espalhar por toda a massa e vai acabar tomando conta de tudo e vai mudar até o sabor da sua vida. A sua vida vai começar a ficar amarga. O apóstolo Paulo disse assim, irmãos, tomem cuidado com toda raiz de amargura, porque ela vai contaminar vocês e as pessoas à sua volta. Então, aquela alegria da salvação, sabe aquela alegria que você tinha em servir ao Senhor? Por mais que o culto fosse simples, por mais que talvez o culto até fosse frio, mas você estava queimando de amor por Jesus. Qualquer palavra, qualquer versículo, qualquer louvor, aquilo tocava o seu coração de uma maneira incrível.
Então, irmãos, Deus está falando com muita gente aqui hoje, e eu vou te falar uma coisa, esse nível de batalha espiritual, ele é muito sutil, poucas pessoas percebem, mas todo homem e toda mulher de Deus passa por esse tipo de ataque em algum momento da caminhada. E eu quero comentar com vocês aqui sobre um exemplo que eu percebo que é muito claro isso que aconteceu na vida desse homem, que foi o profeta Elias. A Bíblia conta que Elias, ele tinha acabado de ter a maior vitória da sua vida. Ele estava no Monte Carmelo e a Bíblia diz que ele orou e fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício e provando para todo mundo que estava ali que o Senhor é o único Deus. E ele então sozinho desafiou e venceu 850 profetas de Baal, homens que não serviam ao Deus verdadeiro, homens que eram adoradores do diabo. Irmãos, o profeta Elias era um homem de muita fé. Eu tenho certeza que você deve olhar para ele e deve pensar assim: nossa, eu nunca vou chegar nesse nível. Mas irmãos, a Bíblia diz que o profeta Elias era um homem sujeito às mesmas tentações e provações que nós. E aí sabe o que aconteceu depois que ele teve essa grande vitória? A Bíblia conta que ele recebeu uma única mensagem da rainha Jezabel. Era uma mulher perversa, uma mulher endemoniada. E essa mulher simplesmente mandou falar para ele o seguinte: amanhã, a esta hora, eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Irmão, sabe o que aconteceu? Aquele homem do fogo, aquele homem que viu o poder de Deus de perto, ele simplesmente fugiu para o deserto. Ele se escondeu numa caverna e ele pediu a Deus para morrer. Agora pensa comigo, irmãos, um profeta que viu fogo cair do céu, agora está escondido, está com muito medo e está querendo morrer por causa da ameaça de uma mulher. O que aconteceu aqui, irmãos? Foi aquele pequeno fermento. Uma simples palavra de intimidação foi suficiente para paralisar a fé daquele homem, daquele guerreiro, daquele gigante na fé. E isso nos mostra algo muito poderoso. Nem sempre aquilo que te tira do caminho é um grande pecado. Às vezes é simplesmente a confusão mental. É a confusão que vem quando você troca a promessa de Deus pela ameaça do inimigo. Elias trocou a certeza do Deus que manda fogo do céu pela palavra de uma mulher que servia demônios. Mas o que Deus fez? Deus anulou o chamado na vida de Elias? Deus ficou revoltado com ele? Ficou com raiva dele? Não, irmãos. Deus foi lá na caverna onde ele estava. Deus cuidou dele, o alimentou e disse o seguinte: levante-se, meu filho, volta para o mesmo caminho. Em outras palavras, ainda não acabou, Elias. O que eu comecei na sua vida continua de pé. Aleluia! Irmãos, eu sinto aqui, tem muito homem, muita mulher de Deus aqui que está me ouvindo, mas já não tem ido mais na igreja, já não canta mais os corinhos da igreja, os hinos. E sabe o que significa a palavra irrevogável? Significa que não pode ser anulado, não pode ser cancelado e não pode ser retirado. Glória a Deus. Então, o que Deus te deu, Ele não vai tomar de volta. O chamado que Ele colocou na sua vida, Ele não vai cancelar. Não é por causa do seu merecimento, mas é por causa da fidelidade dele. A Bíblia diz que ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, o seu erro, a sua fraqueza, o seu momento de dúvida, a opinião das outras pessoas ao teu respeito, nada disso tem o poder de revogar o que Deus já decretou sobre você. Será que você pode deixar um comentário aqui para incentivar outras pessoas a ouvir essa palavra também? Escreva aí: Deus falou comigo agora, Deus está falando comigo. Irmãos, agora eu vou entregar uma segunda chave espiritual para a sua vida. A primeira, você se lembra? Eu disse que Deus, Ele não vai te confundir no meio do caminho se foi Ele que te chamou, porque Deus não é Deus de confusão. E a segunda coisa que eu quero te falar é que voltar para o chamado de Deus é uma decisão, não é um sentimento. Você não tem que esperar sentir vontade ou sentir que Deus está te chamando, sentir que Deus está contigo. Você precisa decidir crer no que Ele falou, no que Ele já entregou ao teu respeito, mesmo quando os seus sentimentos gritam o contrário. Isso se chama fé, irmãos. A fé caminha por cima dos seus sentimentos. Pensa, por exemplo, em Pedro. A Bíblia diz que depois que ele jurou que morreria por Jesus, ele acabou negando Ele 3 vezes. Quando o galo cantou e ele percebeu a besteira que ele tinha feito, ele simplesmente saiu e chorou amargamente. Na cabeça dele deve ter passado um filme, ele deve ter pensado assim: agora acabou para mim, eu sou o maior dos fracassados, Jesus nunca mais vai confiar em mim. Irmãos, Pedro estava tão desiludido que ele voltou para sua antiga profissão, ele foi pescar. Mas o que Jesus fez, irmãos? Ele simplesmente apareceu para Pedro ressuscitado na praia.
E ali naquele reencontro, Jesus não acusou Pedro. Ele não disse assim: Pedro, eu não te falei, Pedro. Eu falei que você iria me negar, você não acreditou em mim. Mas em vez disso, irmãos, o mesmo número de vezes que Pedro negou Jesus, agora Cristo perguntou para ele: Pedro, você me ama? E a cada resposta Jesus repetia o seu chamado: apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, Jesus não estava mudando o chamado, ele estava só lembrando a Pedro quem ele era. Porque quando ele negou a Jesus, ele simplesmente se esqueceu da sua identidade como filho amado do Pai. E o arrependimento levou ele de volta para o centro do propósito que Deus tinha para ele. E da mesma forma, irmãos, Jesus está fazendo o mesmo por você agora. Talvez foi uma conversa que você teve com alguém que te deixou no chão, ou foi uma comparação que você fez que te fez se sentir pequeno, um erro que te deixou com vergonha, mas a voz de Deus para você hoje é essa: levante-se, meu filho, levante-se, minha filha, toma posição, fica de pé, porque eu vou falar contigo, eu tenho promessas na sua vida. Aleluia. Irmãos, quando a gente volta aqui para aquela passagem de Paulo aos Gálatas, ele fala o seguinte: e aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. E essa é a terceira chave que eu quero falar com você. O mesmo Deus que não te confunde, o mesmo Deus que te manda agir pela fé e não pelos seus sentimentos, ele está dizendo o seguinte: meu filho, eu sou fiel para te proteger, inclusive daquelas vozes que querem te confundir. Eu sou fiel para te guardar a sua entrada, a sua saída. Aleluia. Esse problema seu que você está enfrentando na sua vida, que você acha que não tem mais jeito, Deus está pegando agora nas suas mãos e Deus agora vai te conduzir nos caminhos que Ele tem para você. Amém? Irmão, então se você está se sentindo em dúvida, inseguro, cansado, saiba de uma coisa: não foi Deus que te confundiu e não vai ser o inimigo que vai te impedir de caminhar. Hoje Deus não está te pedindo para entender toda essa confusão, Ele está te chamando só para uma coisa: volte para a caminhada. Volte a andar nos caminhos do Senhor, mesmo se você não estiver se sentindo preparado. Afinal de contas, ninguém nunca está preparado, irmãos. Todos nós somos falhos, pecadores, mas é a nossa decisão de fé que Deus está olhando agora. Amém? Se essa palavra tocou o teu coração, escreva aí nos comentários que Deus falou com você. E eu quero muito que agora você concentre-se nesta oração. Eu vou orar pela sua vida, mas eu quero também que você coloque a sua fé em prática, tá bom? E no final da oração, não se esqueça de compartilhar no WhatsApp. Tem muita gente que precisa ouvir uma palavra dessa. E mesmo que você não fale nada, simplesmente digite lá no WhatsApp: olha, Deus tocou meu coração para te enviar essa mensagem. Eu tenho certeza, irmãos, pelo menos a pessoa vai ouvir a palavra, e isso já é uma semente que um dia pode brotar. E Deus será glorificado nessa situação. Amém? Feche os seus olhos então e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra poderosa que tocou o mais profundo da nossa alma. Obrigado, meu Deus, porque Tu não és um Deus de confusão, mas é um Deus de paz, um Deus de clareza. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando nós falhamos, a Tua fidelidade permanece para sempre. Pai, em nome de Jesus, eu quero levantar a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Senhor, Tu conheces as batalhas que eles têm enfrentado, a batalha na mente, no coração, as dúvidas que foram plantadas como um fermento no coração deles. Pai, aquela palavra de desânimo, aquela crítica que feriu o meu querido irmão e a minha irmã, aquela comparação que fez a pessoa se diminuir e achar que não tem mais jeito. Pai, quantas pessoas estão frustradas agora, mas em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de confusão, toda voz de acusação que tem paralisado a fé do Teu povo, toda semente de dúvida que foi plantada pelo inimigo, seja arrancada pela raiz nesse exato momento. Aleluia! Eu declaro que o medo que travou a caminhada do Teu filho e da Tua filha está sendo quebrado agora. Assim como o Senhor encontrou Elias lá na caverna, eu creio que o Senhor está encontrando o Teu servo e a Tua serva, aonde quer que eles estejam. Levanta eles, meu Pai, sopra sobre eles o fôlego de vida, renova as forças físicas, emocionais e espirituais. Oh, meu Pai, que o Teu Espírito Santo fortaleça o Teu povo, Senhor. Arranca, meu Pai, todo o desejo de morte, toda a depressão, toda a síndrome do pânico que nasceu da confusão e do medo.
Senhor, nós nos agarramos à Tua promessa de que os Teus dons e o Teu chamado são irrevogáveis. Perdoa-nos, meu Pai, pelas vezes em que nós acreditamos mais na voz do inimigo do que na Tua voz. Perdoa-nos pelas vezes em que, como Pedro, nós voltamos a praticar as coisas da nossa vida antiga, quando nós éramos escravos do pecado. Oh, meu Deus, nós achamos muitas vezes que não tem mais jeito e por isso a gente desanima. Mas, Senhor, reafirma o Teu propósito na vida de cada um dos meus queridos irmãos. E agora, meu Deus, eu oro por aqueles que estão enfermos no corpo, que o Teu poder de cura alcance cada célula, cada órgão, que toda dor, toda inflamação, toda enfermidade saia desse corpo agora, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu oro e eu Te peço, Senhor, cura completamente essa pessoa. Eu oro também por cura na alma, meu Pai. Quantas pessoas estão com feridas do passado, mágoas, decepções. Restaura os casamentos que foram abalados, Pai, pela confusão, pelas brigas, pelas discussões. Restaura a alegria nos lares, meu Pai. Aleluia. Oh, meu irmão e minha irmã, se você quer entregar a sua vida a Jesus agora, se você quer se arrepender dos seus pecados e ter a certeza de que o Senhor está te chamando hoje, então ore comigo aí com o seu coração, com toda sinceridade. Repita essas palavras assim, ó. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Me perdoe por todos os meus pecados e me dê a paz que excede todo o entendimento. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz em meu lugar para me salvar e para me perdoar e me dar uma vida em abundância. Entra no meu coração, Jesus, me transforma, me limpa e escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Oh, meu Deus, eu Te peço agora, Pai, que o Senhor receba esta oração e que o Senhor faça com que essa mensagem se espalhe e alcance milhares e milhares de pessoas. E onde houver uma pessoa confusa, que a Tua palavra traga paz, clareza. Onde houver medo, que a Tua palavra traga coragem. E eu creio, meu Pai, que muitos serão salvos hoje, assim como essa pessoa que orou de todo o coração junto comigo. Pai, fica conosco para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.